Olá, irmãos, graça e paz. Como vocês já sabem, para compensar a nossa ausência temporária na Escola Bíblica Dominical, durante esse período de crise epidemiológica aí no mundo, nós estamos fazendo nossos estudos bíblicos via internet. E na última palestra nós começamos um estudo sobre as pragas e pestes na Bíblia, ensejados naturalmente por essa epidemia do coronavírus que nós estamos vivendo. E antes da gente seguir com o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma observação sobre por que eu acredito que é importante nós estudarmos isso nesse momento. Em primeiro lugar, eu acredito que é importante por uma razão pedagógica. O momento certo de você estudar um tema é quando ele se torna relevante socialmente, por alguma situação conjuntural, que é o nosso caso agora, né? Essa epidemia. Nesse momento você tem a atenção das pessoas, você tem a absorção máxima do conteúdo e até mesmo para aquele que pesquisa, que está expondo o conteúdo, é uma motivação extra. Então, um momento oportuno de você mergulhar em algum estudo é no momento que ele se torna relevante. Mas eu diria que principalmente é importante nós estudarmos isso nesse momento por uma razão prática mesmo, por uma razão de necessidade, eu diria. Porque nós estamos num momento, talvez nem todos tenham percebido, mas nós estamos num momento de crise. E no momento de crise, você precisa agir. E você precisa agir, de preferência, corretamente. E para agir corretamente, você precisa compreender a situação para a tomada de decisão. E para nós, esse compreender significa, primeiro, compreender basicamente o que está acontecendo aí fora. A gente tem que ter o mínimo de conhecimento e um conhecimento minimamente seguro do que está acontecendo aí fora. E, em segundo lugar, como nós somos cristãos, nós precisamos compreender de um ponto de vista também espiritual, do ponto de vista da Escritura, do ponto de vista do Evangelho. Porque nós seguimos, nos baseamos a nossa vida nesses princípios. Então, para tomar decisão, a gente tem que entender o que está acontecendo e a gente tem que entender também do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da revelação bíblica, que esclarece os princípios que nós vivemos. Então, o que eu estou procurando fazer aqui nesse momento, mesmo que um tanto apressadamente, é revisar os principais textos bíblicos sobre as pragas e pestes que nos ajudam a compreender melhor esse momento, para que assim nós tenhamos condições de tomar decisões, ações e decisões na vida particular, na igreja, nesse momento crítico, e ações corretas. Então esse estudo tem uma importância relevante nesse momento, por isso, porque ele vai nos ajudar a tomar decisões, e decisões que podem se tornar cada vez mais importantes à medida que vai progredindo essa epidemia. Nós esperamos que não progrida tanto quanto as projeções, porém nós temos que estar preparados para caso elas evoluam e cheguem nos números que essas projeções indicam. Então vamos lá. Na palestra passada, nós estudamos as pragas e pestes no Pentateuco, né, nos primeiros 5 livros da Bíblia, e nós vamos agora entrar nos livros históricos, E vamos relembrar rapidamente aqui a palestra passada. Primeiro, nós vimos que, a se basear somente pelo Pentateuco, havia um propósito nas pragas e pestes relatadas nesses textos bíblicos. Por exemplo, nas pragas do Egito, nós vimos que haviam 2 propósitos básicos. Primeiro, elas representavam o juízo de Deus, juízo divino para os egípcios. Mas, em segundo lugar, elas também representavam sinais e maravilhas para o povo hebreu. Ou seja, elas representavam juízo, mas também elas tinham um propósito pedagógico, um propósito de ensinar, revelar sinais e maravilhas,
Deus revelar quem Ele é, o seu poder, revelar a pequenez humana, revelar a inutilidade dos ídolos egípcios. Portanto, além do propósito de juízo, havia um propósito educativo. Então, isso nas pragas do Egito que nós comentamos na palestra passada. No livro de Gênesis, a gente não chegou a comentar, mas tem uma referência, pelo menos, que faz menção a uma peste, que é lá Gênesis 12. Você talvez lembre do texto, Abraão vai para o Egito, num período de fome, e ele teme pela sua vida, porque a sua esposa, Sara, era muito bonita, e ele cai na besteira de dizer para os egípcios que Sara é a sua irmã, porque ele, com medo de o matarem para ficar com a Sara como sua esposa, ele diz que é sua irmã, e ele cai nessa besteira porque depois que ele faz isso, os príncipes da corte ali do Egito, de Faraó, né, da casa de Faraó, se interessam pela moça e dizem, bom, se é tua irmã, então a gente vai levar ela, vamos ficar com ela. E fazem exatamente isso, levam Sara para a corte e antes que acontecesse qualquer coisa que podia mudar inclusive o rumo da história que Deus já havia traçado, se diz no texto bíblico, né, Gênesis 12, de 10 a 20, que houve uma praga na casa de Faraó, que atingindo somente a casa de Faraó, esses príncipes ali do palácio de Faraó, e Faraó acaba ficando sabendo que talvez tivesse alguma coisa a ver com Sara e manda trazer o Abraão, na época Abrão ainda, não era nem Abraão, e Abraão revela então que ela era sua esposa e Faraó chega a fazer a pergunta, né? O que você fez? O que você está fazendo? Toma a tua mulher e vai embora daqui, que é o que acontece depois que essa praga toma conta ali do palácio de Faraó e Abraão acaba levando a sua esposa para que a praga cessasse. Então veja que é interessante essa praga aqui, porque ela não tem um papel de necessariamente um juízo de Deus. Ela ocorreu com o objetivo de advertência de Faraó, porque a Faraó, afinal de contas, os príncipes do Faraó e nem Faraó nem sabiam que ela era esposa de Abraão. Né? Fizeram isso, na verdade, pelo erro do próprio Abraão. Mas para impedir que ocorresse algo pior, Deus permite aquela praga ali no palácio. E ocorre então essa praga com o objetivo de advertência de Faraó. E aí nós vemos que Deus intervém nos acontecimentos humanos por meio de pestes também, para impedir que situações, às vezes, piores aconteçam. Mas a maior parte das referências, nós vimos no último estudo mesmo, ocorre relacionada com o juízo de Deus. E nós comentamos também que não é só com os pagãos. Esse juízo, ele vem ao longo dos textos ali do Pentateuco, principalmente relacionado com o povo hebreu, com o povo de Deus. E nós citamos vários textos mostrando isso. E nós também avaliamos as razões, por qual razão o juízo de Deus vem por meio de pestes e pragas no povo em geral e também no povo escolhido entre os hebreus. Nós vimos que 3 motivos principais se destacam. Primeiro, idolatria. Segundo, rebeldia. Terceiro, prostituição. Mas o principal pecado que nós destacamos, que desperta a ira de Deus, o juízo de Deus ali no Pentateuco, é realmente a idolatria. E a pergunta que nós podemos fazer agora, para continuar o nosso estudo de onde nós paramos no estudo passado, é se a idolatria consiste somente em você construir uma imagem, se curvar perante uma imagem, adorar uma imagem. Bom, nós já sabemos muito bem que não se limita somente a isso,
mas o texto que nós vamos analisar hoje se relaciona com isso, que é o texto de 2 Samuel 24. Então nós saímos do Pentateuco, entramos nos livros históricos agora. Em 2 Samuel 24, você tem, depois você pode ler ali tranquilamente, ver em detalhes mais o texto, mas vou falar rapidamente aqui. 2 Samuel 24, você tem o período do reinado de Davi, e Davi manda, nesse período, fazer uma contagem das pessoas do seu reino, dos soldados principalmente do seu reino. E depois que ele faz isso, ele cai em si e ele se arrepende, ele ora a Deus e diz: olha, eu procedi muito loucamente fazendo isso, mas Deus manda uma peste, e essa peste mata 70.000 pessoas dentre o povo de Israel. E aí você pode ficar se perguntando: nossa, mas por que Deus fez isso? Porque Davi fez uma contagem das pessoas? Será que esse Deus é bipolar? É um Deus hiperreativo? Não é uma reação exagerada? 70.000 pessoas morrerem por uma peste porque Davi mandou contar o povo. Mas para você entender a razão por trás dessa peste, você tem que lembrar de um texto lá do Pentateuco, lá da lei, especificamente o texto de Deuteronômio 17:17. Esse texto diz basicamente o seguinte: é uma advertência para a nação de Israel que ela não deveria multiplicar cavalos, nem multiplicar ouro e prata, e nem multiplicar mulheres. Então o texto sagrado está dizendo: não multipliqueis cavalo, não multipliqueis ouro e prata, não multipliquei mulheres, para que o seu coração não se desvie. Então vamos entender o significado por trás desse texto de Deuteronômio. Cavalos significa o quê? É símbolo do quê? Cavalo, naquela época, alguns séculos antes de Cristo, era símbolo de poder militar. Se fosse substituir o cavalo por alguma coisa de hoje, seria talvez tanques de guerra. Não multipliqueis cavalos, não multipliqueis tanques de guerra, não multipliqueis a sua artilharia pesada, os seus caças de combate, o seu arsenal de guerra, em outras palavras. Então os cavalos ali representam o poder militar. Ouro e prata representam o quê? O poder econômico, as riquezas. Também a nação de Israel foi advertida a não multiplicar ouro e prata, ou seja, não multiplicar o poder econômico, não multiplicar as riquezas e não multiplicar mulheres. O que representa as mulheres aí? Tem alguma coisa a ver com prostituição, talvez? Não. Não multiplicar mulheres, principalmente para o rei de Israel, significava não multiplicar alianças com outros povos, porque essas alianças eram feitas através de casamentos. Então um rei multiplicar mulheres significa fazer alianças com vários outros povos, que está relacionado com o quê? Por que eles faziam alianças? Está relacionado com o poder político, com a influência em outras nações, poder político. Então veja o que Deuteronômio está dizendo aqui, que não era para multiplicar nem o poder militar da nação de Israel, nem o poder econômico e nem o poder político. E aí você pergunta: Ricardo, mas por que não multiplicar essas coisas? Porque essas três coisas são formas sutis de idolatria. São três coisas que podem dar segurança para uma nação: poder econômico, poder político e poder militar. Então veja, uma nação cuja segurança está no poder militar é uma nação idólatra.
Vou repetir, uma nação cuja segurança dela está no poder militar que ela detém é uma nação idólatra. Uma nação cuja segurança está no seu poder econômico, nas suas riquezas, é uma nação idólatra. E uma nação cuja segurança está nas suas relações políticas, nas suas alianças políticas, no seu poder político, é uma nação idólatra. Então veja que multiplicar cavalos, multiplicar mulheres, multiplicar ouro e prata são formas sutis, dissimuladas de idolatria. E aí você pode avaliar que, se basear por esses critérios de Deuteronômio 17, talvez nenhuma das nações de hoje na Terra escaparia dessa pecha de idólatras. Não haveriam nações no planeta que não fossem idólatras, porque todas elas, de algum jeito ou de outro, dependem dessas coisas que Deuteronômio já dizia, do poder político, do poder econômico, do poder militar. E repousam a sua segurança nessas coisas. Cada uma dessas coisas pode assumir o lugar de Deus na vida de uma nação, ou mesmo na vida de uma pessoa. Pode se tornar um ídolo. Então veja que esse foi o pecado que Davi cometeu. Idolatria. Ele começou a multiplicar o poder militar. Aí, claro, você pode dizer, mas Ricardo, ele só contou as pessoas, só contou os soldados, ele não estava multiplicando o poder militar, pelo menos o texto não diz, mas não seja ingênuo. Porque ele estava contando os soldados que ele tinha? Por qual razão ele decidiu, naquele momento, contar os soldados? Por mera curiosidade, será? É impressionante como a gente tem essa capacidade de ficar se enganando. Talvez até a justificativa dele fosse essa, ele estava dando razões para fazer isso sem admitir, mas porque ele estava contando, fazendo um inventário dos soldados que ele tinha, de quantos soldados. Veja, a contagem dos soldados foi o fim de um processo gradual de multiplicação do poder militar. E nós vemos isso claramente quando ele se arrepende. Lá em 2 Samuel 24:10, diz o seguinte: E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Note que ele não usa o pretérito perfeito. Eu procedi muito loucamente. Quer dizer, um ato isolado naquele momento. Ele usa o passado contínuo. Ele não diz eu procedi muito loucamente. Ele diz eu tenho procedido muito loucamente. Veja, não foi um ato isolado. Foi uma sequência de atos. Foi um processo gradual no coração de ir dependendo e se apegando cada vez mais a coisas que trazem uma ilusão de segurança e que levam, ao final, o coração à idolatria. Esse é o pior tipo de idolatria, porque é aquela sutil. É aquela idolatria que ela vai se instalando aos poucos, ela vai entrando
entrando aos poucos, gradualmente no seu coração, lentamente. E esse tipo de idolatria é bastante interessante para a nossa reflexão, porque ela está mais próxima do tipo de idolatria que nós temos hoje. Hoje nós vivemos numa sociedade secularizada. Isso quer dizer, grande parte do mundo secular, no qual a sociedade é fundada, ele não acredita mais em deuses. Grande parte do mundo não constrói mais imagens de escultura para se dobrar, estátuas. Claro, tem pessoas que acreditam ainda, tem culturas que acreditam ainda, mas o mundo em geral secularizado, os governos, não. Mas será que isso significa que não há ídolos? Negativo. Muito pelo contrário, isso significa que os ídolos, eles assumiram outras formas. Os ídolos assumiram formas dissimuladas, mais sutis, e esse é o grande perigo. Querido, escute, a idolatria, ela pode ser qualquer coisa que capture, que absorve a sua energia, o seu tempo, a sua mente, a sua confiança, o seu amor e, por fim, o seu coração. Qualquer coisa que usurpe o lugar de Deus na sua vida pode ser um ídolo. O seu trabalho, a sua carreira pode ser um ídolo, pode se tornar um ídolo. A sua empresa pode se tornar um ídolo. O seu emprego, o seu salário pode se tornar um ídolo. A busca de estabilidade financeira pode se tornar um ídolo na sua vida. A beleza física pode se tornar um ídolo na sua vida. A inteligência, a preparação acadêmica pode se tornar um ídolo na sua vida. Uma habilidade especial que você tem, um dom de cantar, de tocar, de desenhar, de dançar, seja o que for, pode se tornar um ídolo na sua vida. Uma casa pode se tornar um ídolo, um carro pode se tornar um ídolo, um cargo pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo na sua vida, até coisas inegavelmente boas. Um namoro pode se tornar um ídolo na sua vida. Um casamento pode também. Um ministério pode se tornar um ídolo. O trabalho na igreja pode se tornar um ídolo. Até os filhos podem se tornar ídolos na sua vida. Você não lembra da história de Abraão e Isaac? Deus prometeu a Abraão um filho. Deu a bênção já na velhice de Abraão e Sara. Mas por que lá na frente Deus fala, agora eu quero que você sacrifique esse filho, me devolva ele? Por quê? A gente sabe, era um teste. Era um teste para ver onde estava o coração de Abraão. Se ainda estava no Deus que deu a bênção ou se tinha passado para a bênção que recebeu. E esse teste ocorre porque nós facilmente transformamos coisas, até bênçãos que recebemos, em ídolos. E isso acontece quando elas tomam o lugar de Deus. Quando elas se tornam mais importantes do que Deus. Quando elas se tornam nosso objeto de devoção, nosso objeto de amor. Elas se tornam ídolos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo na sua vida. Mesmo que não haja nenhuma estátua, mesmo que não haja nenhuma imagem, mesmo que não haja deuses por quem você pode chamar pelo nome, se captura a sua energia, o seu tempo, a sua mente, a sua confiança e, por fim, o seu amor, então tomou o lugar de Deus na sua vida, então tornou-se um ídolo. E foi esse o caso aqui de Davi.
uma idolatria sutil, que foi se instalando lentamente, que foi se instalando aos poucos, que foi tomando o seu coração como um vírus que vai tomando conta das suas vias respiratórias, do seu pulmão, dos seus vasos sanguíneos. Até que em algum momento ele percebeu que o seu coração tinha se desviado. E foi aí quando ele se arrependeu. Quando ele percebeu, confessou e se arrependeu. Mas ele se arrependeu mas o pecado não ficou sem consequências. O que aconteceu na sequência do texto? Versículo 11 em diante, depois você pode ler com calma. O profeta Gade se apresenta e diz para Davi o seguinte, depois que Davi se arrependeu. Você se arrependeu e Deus manda te dizer o seguinte, escolhe uma dessas 3 coisas para acontecer. 3 anos de fome ou 3 meses de guerra sendo entregue na mão dos teus inimigos ou 3 dias de peste. Em outras palavras, o profeta disse para Davi o seguinte, olha, como você se arrependeu, Deus está deixando você escolher qual dessas 3 coisas vai cair sobre vocês agora. E você vai escolher 3 anos de fome ou 3 meses de guerra sendo entregue na mão dos inimigos ou 3 dias de peste. Lembra lá do texto dos estudos que a gente fez no Pentateuco? Sobre as pragas e pestes? Lembra do juízo de Deus? As 4 formas do juízo de Deus? Fome, guerra, peste e servidão. Veja que o profeta oferece essas 3 opções para Davi. Fome, guerra ou peste. Escolhe uma das 3. E aí Davi disse o seguinte, é melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos meus inimigos, porque a mão de Deus ainda é misericordiosa. Os meus inimigos, não. E aí ele escolheu a peste. Prefiro cair nas mãos de Deus. E o texto bíblico diz que em 3 dias, 70.000 pessoas do povo morreram pela peste. Eu fiquei pensando, que epidemia tem uma rapidez, uma letalidade, uma rapidez de contágio dessa que em 3 dias 70.000 pessoas morrem? Eu não conheço. A gente tem visto aí, por conta dessa epidemia que nós estamos sofrendo, estão dizendo que o vírus se propaga muito rapidamente, mas não chega nem perto da velocidade dessa epidemia aqui, de matar 70.000 pessoas em 3 dias. Não é infectar 70.000 pessoas em 3 dias, é infectar e matar 70.000 pessoas em 3 dias. Eu fico pensando, que tipo de peste foi essa? Mas se você ler o texto, você vai ver que era uma peste de ordem sobrenatural. Porque o texto diz que um anjo destruidor passou por entre o povo. Lembra dessa palavra? Anjo destruidor, a mesma palavra lá do Êxodo. Do anjo que passou na morte dos primogênitos, também chamado de anjo destruidor. Volta aqui agora em 2 Samuel. Só que agora não está no Egito, está em Israel. E
por isso que a gente pode imaginar também que foi um tipo de peste que aconteceu no Egito, uma peste de ordem sobrenatural, mas uma peste, porque essa aqui é chamada de peste. Mas ao mesmo tempo se diz que um anjo destruidor passou. Em 3 dias, 70 mil pessoas morreram. E aí no versículo 16, se diz que o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta. Agora retira a tua mão. Queridos, eu acho interessante aqui alguns paralelos que nós podemos fazer dessa história com a nossa realidade atual. Hoje nós também estamos diante de uma epidemia que se propaga com uma velocidade assombrosa. Um vírus, como alguém disse, que não atinge mais o corpo das pessoas, mas atinge o sistema de saúde dos países por causa da velocidade com que ela se propaga, quebra os sistemas de saúde e por isso oferece tantos riscos à população. Mas o que chama atenção é a velocidade de propagação desse vírus. E também chama atenção nesse texto a velocidade com que se propagava essa peste, ou se propagou essa peste. Aí eu pergunto, será pura coincidência? E hoje também nós estamos diante de um dilema semelhante ao dilema aqui de Davi. Deixa eu só tirar o som aqui, desculpem. Beleza. Então, nós estamos também, voltando aqui, num dilema semelhante a esse dilema de Davi. Na verdade, Davi foi colocado diante de um trilema. Que trilema? Escolha entre 3 anos de fome, 3 meses de guerra, 3 dias de peste. E hoje, o dilema do mundo, o dilema de muitos países, inclusive do Brasil, é se nós queremos ter alguns meses de peste, e aí vai morrer mais gente muito mais rápido, ou se nós queremos alguns anos de fome, de crise financeira, que vai morrer menos gente a curto prazo, mas o sofrimento vai ser mais lento e a longo prazo pode se equivaler em números de mortes. E parece que não tem saída e difícil de avaliar qual é o melhor, qual é o pior. Um dilema semelhante ao de Davi, que Deus colocou diante de Davi. Escolha: fome ou peste? Crise financeira ou peste? Economia ou peste? Será coincidência? Não sei. Mas o que nós podemos saber com certeza é que tudo isso ocorreu por conta do quê? Por causa da idolatria. Por causa da idolatria. Deixa eu te perguntar uma coisa, quantos anos de conversão você tem? Quantos anos? Talvez seja pouco, talvez seja muito, não sei. Mas eu quero te perguntar se não existe pelo menos uma possibilidade de, ao longo desses anos de convertido,
certas coisas terem lentamente se infiltrado na sua vida, gradualmente, aos poucos, entrando na sua vida e desviando o seu coração. Será que existe qualquer possibilidade de, ao longo desses anos que você tem de convertido, muito ou pouco, certas coisas terem ido penetrando na sua vida, no seu coração, assumindo o lugar de Deus no seu coração? Veja, isso não ocorre de uma maneira tão perceptível. Essas coisas lentamente elas vão captando o seu tempo, a sua energia, o seu foco, o seu interesse, o seu prazer. Sabe, uma coisa que tem me chamado muito a atenção nesses últimos anos, últimos poucos anos entre os cristãos, sabe o que é? É o crescimento do tempo que as pessoas têm gasto com entretenimento. E agora pensando nos cristãos principalmente. Porque antes a pessoa só tinha acesso praticamente à televisão, quando estava em casa, quando chegava do trabalho, e ela gastava ali algumas horas. Mas agora as pessoas, elas estão 24 horas ali com aquele smartphone na mão. E eu diria que dificilmente há uma única pessoa, um único cristão que tenha esses aparelhos que gasta menos de 1 hora por dia se entretendo com esses recursos. Eu acho que é muito difícil que haja um único cristão que não gaste pelo menos 1 hora se divertindo com o seu smartphone, o seu aparelho, com a internet, com a televisão, com essas coisas tecnológicas. E olha que eu estou sendo muito generoso. Agora eu pergunto, quantos gastam pelo menos o mesmo tempo, 1 hora, orando, meditando por dia? Na presença de Deus, buscando um momento para estar na presença de Deus, 1 hora por dia. Você gasta. Você que tem a sua Netflix, o seu smartphone, a sua televisão smart, seu computador, o seu laptop. Você gasta 1 hora que seja orando, meditando na presença de Deus. Uma palestra dessa que eu estou dando agora, ela dura cerca de 1 hora. Quanto será tem à disposição? Reservam 1 hora para assistir essa palestra. Eu sei, a maioria olha ali o tempo e já vai para outra coisa. Se for 7, 10 minutos, até olha. Se for mais do que isso, deixa para lá. Eu sei, eu sou professor. Sei como é que funciona. Então veja do que nós nos enchemos diariamente. Do que nós estamos nos enchendo diariamente. O que consome a nossa energia diária, o nosso tempo diário? Na prática.
Onde está o nosso prazer? Onde está a nossa devoção? Na prática, a quem nós servimos? Quem é o nosso Deus na prática? Será que é possível dizer que não há ídolos no nosso meio? Se o nosso tempo, a nossa energia, o nosso prazer, o nosso foco está sistematicamente em outra coisa. Será que não temos ídolos mesmo no meio de nós? Irmão, a idolatria hoje, ela é sutil, ela é dissimulada. E a idolatria que foi quem colocou Davi nessa situação. Mas o que pode ser feito em relação a isso? Como termina a nossa passagem bíblica aqui? Resumindo também, porque o texto é longo, depois você pode ler, a passagem bíblica termina dizendo que Davi, vendo a mão do Senhor ferindo o povo, correu, edificou um altar e ofereceu um holocausto em propiciação pelos pecados. E o texto termina dizendo que o anjo destruidor parou de ferir o povo. Resumindo, ele construiu um altar e fez a expiação segundo o rito do Antigo Testamento, mas se nós formos trazer para os nossos dias, construir um altar quer dizer oração. Fazer a expiação por propiciação dos pecados quer dizer arrependimento. Oração e arrependimento. Muito bem, então, queridos, com esse texto de 2 Samuel 24, mais uma vez nós vemos a peste sendo uma manifestação do juízo de Deus pela idolatria. E eu aprendo basicamente com essa história, em primeiro lugar, que as pestes elas podem ser manifestações de Deus em virtude do pecado e da idolatria. Primeira coisa, mesma lição já do estudo passado. Mas em segundo lugar eu aprendo com esse estudo que a idolatria muitas vezes é bastante sutil, é disfarçada, ela penetra sorrateiramente na nossa vida. Ela não está explícita, ela não está evidente, mas ela está lá. Mas em terceiro lugar eu aprendo que a resolução do problema é orar, é confessar, é reconhecer, é se arrepender. Então veja, independente da causa que gere a ação de Deus, a resposta é sempre a mesma para solucionar o problema. Oração e arrependimento. E por isso eu tenho insistido nessas mensagens, irmãos, que nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós precisamos sondar a nossa vida. Como o próprio Davi disse certa vez em um dos seus salmos: sonda-me, Senhor, e vê se há algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno.
Nós precisamos avaliar as nossas vidas, nós precisamos sondar as nossas vidas, nós precisamos colocar as nossas vidas para ser sondadas por Deus. E precisamos nos arrepender. Eu tenho feito convocações aqui para as pessoas, para o nosso povo, para a igreja, orar, começar a buscar a Deus, entrar em campanha de oração diante de tudo que está acontecendo. Você tem feito isso? Desde as convocações que a gente tem feito, você tem organizado isso na sua vida? Você tem separado um tempo para isso? Você tem reunido a sua família conforme a gente sugeriu? Você tem colocado a sua vida diante de Deus? Se não tem, por que não? Você não está acreditando que a situação é séria? Você não está acreditando que precisa algo? Tem coisas na sua vida que precisam ser revistas, sim? Você não está acreditando nisso? Às vezes dá a impressão que a igreja é um lugar onde ninguém precisa de arrependimento. Ninguém. A igreja é o local das pessoas boas, corretas. O mundo é o local das pessoas más, injustas, ímpias. Mas nós vemos os homens mais íntegros da Escritura se arrependendo. Isaías se arrependendo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, aqui se arrependendo, reconhecendo caminhos errados, erros, direções equivocadas. Até Jó, o homem mais íntegro e reto sobre a terra, segundo as palavras de Deus. No final do livro de Jó, o que ele está fazendo? Se arrependendo. Você sabe qual é a verdadeira diferença entre as pessoas da igreja e do mundo? Não é que a igreja, as pessoas são melhores que do mundo, não. A verdadeira diferença é que na igreja as pessoas se arrependem. São falhas, são pecadoras, são más, como a Bíblia diz. Só que são pecadores arrependidos e que se arrependem todos os dias e que todos os dias estão colocando a sua vida diante de Deus para serem sondados, para mudar caminhos, enquanto que no mundo não. Enquanto que no mundo o orgulho não permite que a pessoa reveja a sua vida, coloque a sua vida em avaliação, se arrependa. Tem diferença entre pessoas da igreja e do mundo, em termos de esse é melhor, esse é pior. A diferença é que aqueles que conhecem a Deus e entregaram sua vida para Cristo, eles se arrependem. E sabe, isso tem se perdido ao longo dos anos. E nós muitas vezes precisamos nos arrepender por não nos arrependermos. Ou nos arrepender por nos arrependermos pouco. Então essa é a maior lição que eu aprendo nesse texto aqui especificamente. A solução é sempre igual. Todos os textos que nós vimos na palestra passada, nessa, oração e arrependimento. Queridos, Deus pode fazer maravilhas no nosso meio, eu não tenho dúvidas disso.
Deus pode trazer livramentos inimagináveis, pode fazer sinais, maravilhas, como diz lá o texto de Êxodo, pode abrir o mar, pode dar um maná do céu, fazer as nossas vestes e calçados pararem de envelhecer, pode nos proteger da peste. Eu acredito piamente que Ele pode fazer tudo isso e que Ele quer fazer isso. Mas eu só não tenho certeza se Ele quer fazer isso quando as pessoas resistem a Ele. Quando as pessoas se negam a revisar os seus erros. Eu só não tenho certeza se Ele quer fazer isso se o coração do seu povo está servindo outros deuses, está servindo ídolos. Ou transformou coisas boas, bênçãos que Ele deu, em ídolos. Porque nesse caso, livrar não é salvar. É só adiar o inevitável. Porque a pessoa continua precisando de arrependimento. Então eu faço um apelo para vocês. Maridos, assumam o sacerdócio do seu lar. Agende um momento com a sua esposa para vocês orarem pela situação atual, para vocês meditarem, orarem juntos. Eu combinei um horário aqui todos os dias para orar com a minha esposa. Pelo menos nesse período mais crítico. Todos os dias, em determinado horário, nós vamos parar e nós vamos orar. Agende, marido, agende para buscar a Deus com a sua família. Ore por proteção pelos seus familiares, pela igreja, pelo Brasil, pelo mundo. Junto com a sua família. Deus está convocando você para isso nesse momento. Mas coloque-se diante de Deus confessando os pecados. Individualmente, cada um peça que Deus mostre o que tem estado errado. Que Deus sonde, que Deus revele. Que Deus revele ídolos que estão muito bem escondidos. Para que eles sejam destronados em nome de Jesus. Peçam perdão onde vocês já sabem que tem errado. Peçam perdão por Deus ter ficado em segundo, em terceiro, em quarto plano na vida. Conserte o que está errado. Eu faço esse apelo, maridos, esposas, famílias. Vamos nos concentrar em fazer o que todos esses textos estão unânimes dizendo, que nós estudamos hoje e na palestra passada. Oração e arrependimento. Em breve eu quero agendar conferências virtuais para nós colocarmos pedidos de oração, orarmos uns pelos outros, mesmo à distância. Mas até lá vamos nos mobilizar, continuar nos mobilizando cada vez mais em oração. No próximo estudo eu quero falar sobre as pragas e pestes nos livros proféticos, e aí nós vamos encerrar a parte das pragas e pestes no Antigo Testamento. Vai restar somente o estudo a respeito do Novo Testamento. Então é isso.
Até a próxima. Comece a orar agora, já no encerramento dessa palestra. Já tire um tempo de oração e já comece a buscar a Deus, orar a Deus, colocar a sua vida diante de Deus. Deus abençoe e a gente se fala.